Gente querida, gente amada, estamos iniciando a nossa aula aberta especial para trazer esta nova e inédita formação nas constelações familiares sistêmicas e quânticas. Sim, vou te oferecer e mais. Quero te trazer aqui informações preciosas sobre como as constelações e como essa formação pode transformar a tua vida, certo? Mas ao final eu quero ainda oferecer para vocês um exercício sistêmico maravilhoso sobre o nosso inconsciente, sobre como tu podes fazer perguntas para o teu inconsciente, o que a gente chama dentro do trabalho sistêmico de guia interno, aquele que está atuando o tempo todo, mas que poucas pessoas utilizam. Essa conversa, essa relação com o seu inconsciente. Então eu vou trazer esse exercício sistêmico para vocês, certo? E falar sobre os descontos, sobre aquilo que eu vou entregar para vocês e aquilo que vocês vão receber por direito. Beleza pura? Então fica aí com a gente e não esquece de espalhar também para outras pessoas que tu achares interessantes. Beleza? Porque aqui nós queremos likes. Não, isso não interessa, não importa para nós. Likes no nosso perfil. Interessa likes na nossa proposta, na nossa ideia. Isso sim, para que a gente possa, além daquilo que é a internet, que a gente possa propagar esse conhecimento e essa prática, certo? Então, eu começo me apresentando para vocês. Eu sou Marcos de Castilhos, constelador familiar sistêmico, terapeuta integrativo e artista de teatro. Sim, o que um artista de teatro tem a ver com isso? Pois bem, gente, por muito tempo eu fiquei perambulando atrás de muitas respostas. Era muito conhecido, chamado na minha adolescência e na minha juventude como espírito inquieto. Aqueles seres que vão em busca de entender e compreender de alguma maneira tudo isso que nos move, tudo isso que brota na gente, tudo isso que de alguma maneira faz parte desse processo vida. Então, por essa inquietude, a arte foi um caminho que me deu esse alento, que me deu essa possibilidade de desenvolver a minha expressão. Eu sempre quis explicar para o mundo e dizer para o mundo o que eu quero, o que eu era, e através da arte isso foi possível para mim. Claro, esse é o meu caminho e cada um tem o seu caminho, né? Então, quero trazer isso para vocês porque isso marca o meu início dessa busca que eu chamo de espiritual. Eu não distingo entre espiritualidade, ciência. Eu trago a ideia de espiritualidade como criatividade dentro da minha área. Quando a pessoa está criativa, exercendo a sua criatividade, ela está conectada, ela está inteira, íntegra. O pensamento, o seu sentimento e a sua ação, o seu corpo no aqui e agora. Então essa integração, ela é sentida como criatividade, como expressão. E quando eu me sinto assim, quando as pessoas se sentem assim, criativas, elas estão, no meu ponto de vista, na minha forma de ver o mundo, integradas. Elas estão conectadas com o todo, com o planeta, com todos os seres, com a vida, com a expansão, com a consciência. Certo? Então, neste lugar do teatro, sempre trabalhei com pessoas novas, sempre trabalhei com pessoas que queriam também, de alguma maneira, entender. Dentro do teatro, a gente sabe que teatro não é terapia, mas terapia pode ser teatro. Esse caminho mais terapêutico, que é olhar e fazer um diagnóstico e entender
de alguma maneira, por diversos caminhos e diversas linguagens, como que a nossa máquina física funciona, como o nosso sistema emocional funciona, como o nosso aparelho mental age e funciona, e como eu integro esses três na chamada consciência de si, foi onde eu me aprofundei, onde eu fui especializar, onde eu fui buscar mais e mais conhecimento, muita vivência com os povos originais, com os indígenas, muito trabalho com várias terapias para buscar respostas que hoje eu tenho mais e mais perguntas. E o meu propósito é compartilhar essas perguntas com vocês. Um deles, porque, na verdade, o que eu me percebi nesse contexto da vida é um homem em busca, né, de uma humanidade, de uma relação muito mais solidária e humana com todos os seres, com absolutamente todos. Então eu trago essa ideia de propósito de vida, onde eu fui encontrar em algumas culturas indianas, chinesas, budistas, né, e japonesas e de várias culturas, como eu já falei, de tribos aqui nativas sul-americanas, onde eu fui buscar esse preceito que eu trago para minha vida hoje, para todas as minhas ações, que é não gerar sofrimento para nenhum ser, e principalmente para mim, e gerar benefícios para todos os seres, e principalmente para mim, porque a vida começa comigo. Se eu estou bem, se eu consigo estar integrado, eu consigo ter consciência das minhas ações, dos meus pensamentos e o que isso significa para as outras pessoas, porque nós somos seres interrelacionais. O tempo todo estamos trocando algo que a gente chama de energia, mas esse algo e essa energia tem diversas nomenclaturas e diversos símbolos, mas nós, via de regra, estamos o tempo todo trocando algo. O que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou trocando. Eu me sinto agora, nesse momento da minha existência, digno, integrado e, nesse sentido, a serviço das pessoas, a serviço dos animais, dos vegetais, dos minerais, a serviço de todos os seres desta nossa amada Terra, Mãe, planeta, certo? Então, o que é o meu propósito dentro dessa ideia de não gerar sofrimento e gerar benefício? Os recursos que eu desenvolvi nessa busca de autoconhecimento, nessa busca como artista, hoje eu estou formatando em cursos, vivências, práticas diversas dentro da arte e da cura, aproximando estas linguagens, certo? Através das terapias alternativas e integrativas, e mais recentemente, tá? Questão de 10, 12 anos, quando eu tive o contato com as constelações familiares. E aí, gente, foi algo assim que me deu, sabe, isso eu vou fazer esse exercício no final com vocês, para vocês terem essa sensação no corpo de vocês. Quando algo te traz um alento, tu respira nesse lugar, tu te entrega nesse lugar, tu sente que teu ser se expande, a tua célula se expande, tu diz, é por aqui que eu quero seguir. Inicialmente servindo como representante nos grupos de constelação familiar, certo? Para quem não conhece, depois eu vou dar um pouco mais de informações, mas servindo inicialmente como representantes, porque era muito próximo da minha atuação, mas é bem distinto. Só que isso me instigou a fazer essa comparação e essa pesquisa também.
E era maravilhoso, porque era um período da minha vida em que eu já hoje, com 63 anos, ao final, há poucos anos, eu consegui me sentir um ator pleno, entregue ao momento presente, né? E feliz em cena, onde a minha mente já não me perturbava mais com o medo de errar ou com o medo de não ser bom, de não estar trazendo algo importante para as pessoas. Então, vivendo também esse auge como artista de teatro e como ator e diretor, uh, representar para mim foi algo muito próximo, mas era também distinto na medida que, assim como o ator tem que se desfazer do seu ego, ali também. Só que ali a gente está entregue não às informações daquela personagem que a gente construiu, mas às informações que estão num campo de quem? Da pessoa que está ali em busca da sua cura. E aí a gente começou a entender o que significa informação e o que é energia, né? No conceito da física quântica, nos conceitos da neurociência, nos conceitos da biologia, dos campos mórficos e morfogenéticos. Então, bora lá estudar, bora buscar, vamos lá. Então, o estudo não parou, a minha prática se tornou cada vez mais intensa. Essa busca me conduziu a estar aqui hoje, podendo trazer algumas informações e compartilhar com vocês, contigo, nesse momento. E principalmente através de uma formação, através de um método que eu estou desenvolvendo. Não é um método fantástico, único e tarará, não, mas que tem a minha cara, que tem o meu formato e que nesse sentido eu posso, porque eu tenho nesse sentido autoridade sobre ele, porque é algo que eu estou desenvolvendo, e nós artistas a gente bebe sempre de muitas fontes, e eu o tempo todo aqui estou dando crédito às minhas fontes e agradecendo aos meus mestres, porque o conhecimento que eu recebi, eu me sinto digno de poder compartilhar com mais e mais pessoas, para gerar mais e mais benefícios, para que a gente possa fazer um momento que a gente está vivendo, que é único para cada um de nós, melhor. Que a gente possa compartilhar muito mais sabedoria e ações solidárias e amor do que algumas coisas complicadas e traumáticas que muitas pessoas estão expressando, mas que de alguma maneira estão também atrapalhados, mas em busca de algo. E aí a gente respeita e aceita, mesmo que não concordem com todos esses métodos, que às vezes para nós é muito dolorido, muito cruel e difícil. Enfim, tudo isso a gente fala, tudo isso a gente faz parte do nosso grupo de estudos nas constelações familiares. Lembrando disso, né? Além dos grupos que eu conduzo, vivenciais, presenciais de constelação familiar, em várias cidades aqui do Sul, eu também faço atendimentos com constelação individual, online e presencial nestas cidades que eu visito e fazemos constelações individual online. E além disso, na minha ânsia, que é um dos propósitos aqui compartilhando com vocês, de dividir esse conhecimento, mas também de aprender junto, né? Porque quando eu faço isso eu estou aprendendo muito, eu estou entregue, né, a serviço desse movimento pela vida, desse movimento de amor, em construir. Então, eu acabei formatando, né, porque eu já fazia parte com a minha mestra em Porto Alegre, Liane Pinto, a minha grande iniciadora, de grupos de estudos sistêmicos, onde tratamos de fazer análise da realidade sobre esse aspecto da visão sistêmica. Exercitamos
e exercitamos e exercitamos. E isso é um dos meus propósitos nesta formação que eu estou apresentando para vocês, certo? Mas antes de falar mais sobre a formação em si, eu quero trazer a ideia do que norteia um pouco esta ferramenta das constelações familiares, que nós chamamos já de novas e quânticas, porque elas estão num constante amadurecimento, num constante crescimento. É uma ciência baseada em evidências, certo? Não estamos disputando com a ciência formal e tradicional de laboratório, e nem disputando com nenhuma outra ferramenta terapêutica, porque todas são importantes. Assim como tudo o que nós já agregamos de conhecimento, tudo isso é importante e é bom que seja compartilhado, estudado por mais e mais pessoas. Mas quando eu falo aqui em filosofia sistêmica, eu quero dizer que quando eu entrei para as constelações familiares, quando eu entrei para este caminho de vida, eu disse assim, esta é a minha escolha nesse momento. Não tem como voltar atrás, né? Eu me senti, como eu digo para muitas pessoas que querem ser constelador, o constelador, ele é escolhido por quem? Pela gente, é claro, quando a gente diz sim à vida e diz sim a esse caminho, mas antes a gente é escolhido pelo nosso sistema familiar, porque antes de tudo nós estamos servindo aos nossos antepassados, aos nossos familiares, nós estamos com essa ferramenta curando em nós primeiro. Se eu estou aqui e posso compartilhar algo com vocês, é porque eu fui em busca da minha cura antes. Assim como o artista também, estou em busca da minha expressão, a minha voz no mundo. Então hoje eu canto. E cantar é a forma de eu expressar o meu amor, o meu sentimento, as minhas angústias, a minha indignação para o mundo, e assim eu compartilho, mas eu compartilho com beleza, eu compartilho com amor, certo? Porque eu quero entregar para as pessoas aquilo que eu sinto que é bom também para mim, certo? Então, as constelações familiares como ferramenta terapêutica, ela vai lidar com a história da gente, com a história familiar, com o que aconteceu com os nossos antepassados, certo? E o que, de alguma maneira, criou bloqueios e impedimentos que não puderam ser resolvidos e que continuam afetando, atingindo todas as nossas áreas de vida neste momento. Quer dizer, nós como descendentes somos herdeiros de tudo o que aconteceu antes. E hoje, se a gente é chamado a lidar com um conflito, com uma enfermidade, com um problema, com um bloqueio, com faltas, é porque isso tem a ver com o fato de que nós podemos olhar de uma forma diferente para isso, que antes não foi possível, e tá tudo certo. E mais, não só a incidência e a influência daquilo que foi difícil e que não foi resolvido, que acaba incidindo, mas também aquilo que nos aconteceu nesta história pessoal, desde a minha concepção, do tempo que eu fiquei dentro do corpo da minha mãe sendo formado, eu já estava, e todos nós, né, já estava sendo influenciado pelas emoções da minha mãe, pelos conflitos e por tudo aquilo que ela sentia. E de alguma maneira eu tomei muita coisa, assim como cada um dos irmãos também tomou, e cada um da sua maneira. A gente toma por amor aquilo que nos cabe, aquilo que é possível para nós, de alguma maneira, e que é aquilo que nos serve para o nosso desenvolvimento como ser. Então, também, além disso, o parto, né? Além de tudo aquilo que aconteceu na primeira infância, que afetam a todos.
né? A relação com o meio, a dificuldade dos pais de lidarem com novas situações, com um novo ser, com a questão toda que, né, das sensações e os sentimentos. Os meus, por exemplo, eles tinham crenças muito arraigadas em relação a passar trabalho e dificuldade, e que isso era honroso para eles, porque tinha também um viés religioso, que era da origem das crenças que eles seguiam e que se respeita, mas isso também criavam, né, muita dificuldade, muita culpa e muita impotência, e que isso acabava afetando, e a gente também pegou muita coisa disso e continuou. Então, assim, hoje a nossa tarefa como adolescentes, né, é não mais aquela rebeldia para discutir e brigar com tudo, mas de olhar com amor para isso tudo e poder curar dentro de nós. E não mais julgar os nossos pais por isso, e não julgar absolutamente ninguém por trazer os desafios, mas assumindo o que a gente chama, né, dentro desse trabalho de autonomia, maturidade, adultez. Quando a gente assume responsabilidade sobre nossa vida, a gente pode olhar para nós, porque não está fora, está em nós, está dentro. Então o que brota é nosso e nós podemos lidar, porque nós temos todos os recursos. E por mais pesado que seja, a gente sempre diz, nenhum peso vem se não venha com um amor na mesma potência para lidar com este peso, com esse fardo ou com este destino. Então, nesta medida, esse destino individual também nos conecta ao nosso destino coletivo. Porque aquilo que a gente cura em nós reverbera em nossos mais próximos, no sentido da família, porque sim, vai alterar o destino também dos nossos descendentes e também dos nossos antecedentes, porque nós estamos lidando com algo que não tem, que é atemporal e também não espacial, certo? Tudo assuntos que a gente aprofunda no nosso grupo de estudos sistêmicos, certo? E então, quando as constelações vão trabalhando tudo isso, né? Onde eu desenvolvi muito trabalho sistêmico, muitas constelações, muitos movimentos sistêmicos, eu vou me sentindo mais encaixado, mais liberto, mais presente no aqui e agora, e eu posso lidar com absolutamente tudo o que vem a mim, né? Tudo me afeta, aquilo que vem, e eu posso lidar, não com uma arrogância, mas com amor, com acolhimento. Ok, o que eu posso resolver que está em mim, eu resolvo. O que eu não posso, eu não vou sofrer, eu não vou carregar, eu não vou entregar, e tampouco vou culpar alguém, certo? Então, esse é um trabalho que eu aprendi e que eu trago hoje como uma ideia de filosofia de vida, que é a filosofia sistêmica. E a palavra sistêmica, ela vem de uma ferramenta que inclusive é muito comum usada dentro da administração, por exemplo, né? Desta matéria, dessa disciplina, a administração de empresas, né? E que a gente traz, e que o Bert Hellinger, com tanta sabedoria, aproximou muito ela e usa ela, que a gente chama de teoria geral dos sistemas. Do que se trata a teoria geral dos sistemas? Bom, tem um pouco de conceito biológico, certo? E também da administração. Se trata do quê? Tudo o que existe, tudo o que é vivo se organiza enquanto um sistema. Todos os organismos vivos que nós conhecemos,
Então a gente pode... A Terra é um organismo vivo, certo? A gente já ouviu sobre esse conceito de Gaia, né? Que a Terra é um organismo vivo e ela se move no seu, né? Assim como ela se move enquanto um planeta dentro de órbitas, dentro de um sistema planetário, um sistema cósmico, um sistema Via Láctea, né? Ela trazendo mais para próximo da gente, dentro dela habita outros seres, né? Todos os seres minerais que a gente diz são vivos, sim, eles trazem vida, porque, por exemplo, nós somos feitos de estrelas, de pó de estrelas, porque toda a nossa matéria, ela vem desse planeta, né? Todos os minerais que nós somos compostos. E essa terra foi constituída, né, agregando, de alguma maneira, né, a física explica isso, foi se agregando, foi juntando, né, a gravidade explica um pouco isso, puxando, e isso, o planeta também é composto daquilo que nós somos. Por isso que a gente chama ele de mãe, porque mãe é aquela que gera o nosso corpo, tá? O nosso corpo físico. E os seres minerais do reino mineral, os seres vegetais, os seres animais e os seres humanos. De alguma maneira, a nossa natureza, ela não é competitiva, como muitos pregam, no sentido, né, de fortalecer uma disputa para a acumulação, né? Uma disputa onde isso está presente em muitas economias e que isso gera muita exclusão e muita doença, né? Na natureza, nada se acumula, porque aquilo que se acumula, quando os animais acumulam as coisas, sementes, coisa de uma época para outra, de uma estação para outra, aquilo germina. Então não há acumulação, porque há abundância. Viver em abundância é viver na natureza, nesta natureza, onde todos esses seres, né, que eu citei estão interrelacionados, estão interconectados, fazemos parte da mesma casa comum que habitamos. Então, quando eu me reconheço neste lugar de ser que também pertence, mas que não é o único, né? Eu sugiro para vocês assistir um documentário que tem nas redes, Terráqueos, e que coloca o ser humano como se fosse o centro de tudo. Mas se a gente analisar, né, é o único que é predador por excelência. Porque os outros seres, eles estão em busca da sua sobrevivência, da sua relação, né? E aí eles sabem que eles não podem aniquilar uma floresta, uma espécie de animal, porque senão eles vão ficar sem alimentos e de alguma maneira, se eles exterminarem um tipo de vegetal, isso vai fazer falta, porque a natureza é divina nessa medida, né? Nós temos tudo o que precisamos, não precisamos acumular, né? Nem riqueza, nem nada, porque tudo isso tem em abundância. Mas alguns acham que têm mais direitos sobre outros. Isso é um outro assunto, mas a gente também faz análise sistêmica disso. Então, a teoria geral de sistemas, ela diz que todos esses sistemas que eu citei, eles são complexos em si, mas também conectados. Um depende do outro. É a interdependência, certo? Então, nós temos um sistema corpo físico que faz parte do ser humano. E nesse corpo tem o sistema respiratório, o sistema ósseo, muscular, endócrino, respiratório, sanguíneo, com suas características, mas todos seguem algumas regras básicas, alguns princípios básicos
né? O meu corpo tem alguns princípios para manter a vida, assim como todos os outros seres, certo? Então, tudo aquilo que oferece risco à vida, a gente vai, de alguma maneira, naturalmente, biologicamente, o meu corpo vai me assinalar e vai buscar maneiras para manter a vida. Então, manter a vida é uma das prerrogativas dos sistemas, certo? E a segunda, seguir, dar continuidade da vida. A nossa espécie caminha para continuar, e para continuar ela vai seguir também alguns princípios. E esses princípios, eles não são excludentes. Os princípios do meu corpo não excluem o princípio dos outros corpos. O princípio do meu ser não exclui dos outros seres. Esses princípios, eles comungam de leis sistêmicas maiores. E este é o brilho maior, né, desta ferramenta que eu quero compartilhar com vocês, que é quais são esses princípios, que a gente chama de princípios sistêmicos, de ordens ou de forças. No nosso curso a gente vai aprofundar bastante isso, certo? Então, trago um pouco deste conhecimento para vocês, compartilhando aqui a teoria geral dos sistemas, certo? E dizer para vocês que isso faz parte de uma ferramenta que está hoje revolucionando as terapias alternativas e trazendo um fuzuê na medida que vai se borrando, por exemplo. Para mim, hoje, as constelações familiares estão sendo o melhor caminho para a aproximação da espiritualidade com a ciência. E claro que isso causa porque tem grupos que têm muita resistência, e a resistência faz parte, nós aceitamos com amor, porque é nela que nós encontramos também o nosso lugar, de como a gente aprofunda, como a gente explica isso, como a gente compartilha, como a gente aprende. Beleza? Então, nós teremos neste curso, tá, que eu chamo de formação nas novas constelações familiares, a possibilidade de estudar todos esses conceitos, claro, em 10 aulas de 1 hora teórica, onde eu vou trazer esses conceitos, explicá-los para vocês, dar referências e caminhos, certo? E a segunda hora é de prática, gente. Tem muita gente fazendo não só formação em constelação familiar, mas em outras terapias que vêm aos nossos grupos de estudos em busca de prática. Sim, porque tem muita formação por aí, né, que está vendendo, mas que entrega algo de alguma maneira que não está trazendo uma uma satisfação maior e uma possibilidade, né? E aí eu vou afirmar para vocês, essa formação não é para constelador. Tu não te forma constelador em 20 horas de aula e prática. Não, é muito, muito mais. A minha formação foram 2 anos, mais de 500 horas de estudo prático e teórico, e muitos e muitos nesses 3 anos, né, agregando também o ano de prática anterior, com um grupo de estudos e frequência nos grupos de constelação familiar, certo? Então não dá para mensurar como se constrói isso, e eu ainda me sinto um jovem constelador, certo? Um jovem há bastante tempo na vida e nessa prática, mas eu estou muito feliz em estar podendo levar para mais e mais pessoas essa possibilidade, esses recursos, certo? É bom, é maravilhoso e é difícil, mas é
espetacular quando tu te sente estando a serviço e gerando benefícios. E nesse sentido, eu quero ser o mais sincero possível com vocês. Busquem os consteladores de vocês, ou com quem tu quer constelar, conheça um pouco da história, da trajetória dessa pessoa, da formação, porque com certeza esse constelador vai estar fazendo parte, depois que ele constela, do teu sistema familiar e da tua vida, porque isso vai alterar o teu destino. Então, veja bem, procure, certo? Tem muitos consteladores bons e muitos que de alguma maneira estão atrapalhados. E tá tudo bem, cada um vai encontrar aquele que é o melhor para si, mesmo que o melhor não seja aquilo que ele vai trazer, mas assim os desafios que ele vai trazer também para ti, certo? E isso faz parte da vida, porque a gente só cresce no desafio, beleza? Então, nesses 10 encontros que nós faremos, ficarão gravados e tu vai ter acesso. Não se sabe por quanto tempo, a princípio a plataforma vai, mas a princípio por mais de 2 anos tu vai ter acesso a esse conteúdo e a essas práticas, tu vai poder repeti-las. Tem muitas meditações ativas sobre vários temas que vai te dar ancoramento, centramento, relação com o mundo, relação com o outro, com as dificuldades, com a tua ancestralidade, muito movimento sistêmico. É uma formação de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, para quem quer se tornar um representante nos grupos, que a gente chama de um representante especializado, porque as novas constelações eles estão exigindo, né, de alguma maneira, um conhecimento e uma vivência mais profunda para os grupos de constelação. Então tu vai sair daqui formado, certificado como representante nas constelações familiares e um pesquisador, uma pessoa que vai estar estudando muito, porque isso vai se abrir, eu te garanto, é um universo que se abre, né? Umas janelas que se abrem no nosso ser, assim, na nossa consciência, que é brilhante, assim, faz a gente brilhar realmente, porque a gente sente os efeitos de todo esse processo, de todo o estudo de práticas das constelações na nossa vida. Tenha certeza disso. Porque pergunta para as pessoas que já fizeram constelações ou que participam de grupos, seja os grupos com a gente ou com outros consteladores, certo? Então, 10 encontros com aulas práticas e teóricas, tá? Então, a metade de cada, isso é inédito. Formação de representantes, também é inédito, tu não vai encontrar formação desse tipo na rede, porque eu já pesquisei e não tem, né? Então assim, mas se tu queres conhecer sobre constelações, sobre a visão sistêmica, filosofia e todas essas ferramentas, tu vai ter uma boa e profunda base, para que daqui e deste curso que tu vais fazer, tu vai poder fazer uma boa ou uma melhor busca, tá? De outros consteladores, com certeza. Eu vou com todo carinho, com todo amor e com todo respeito indicar as formações com a minha mestra e com a nossa grande mestra hoje, Brigitte Champetier de Ribes, né? Que é do Instituto de Constelações de Madrid, que hoje é a pessoa que continua dando formação, né? Em vários lugares do mundo, e ela vem ao Brasil no mínimo 2 vezes ao ano para certificar e dar mais formações para a constelação familiar, para consteladores e para expert e para especialistas. E é maravilhoso. Então, todas essas informações eu vou agregar aqui abaixo na descrição. Fique tranquilo, porque não dá para guardar tudo, né? Então, vamos nos encaminhando para aquilo que de alguma maneira será
o final deste nosso encontro, desta nossa primeira aula, tá? E eu vou trazer para vocês o que eu chamo de alguns regalos, alguns presentes, certo? E não se ganha presente, a gente recebe, né? Dentro da lógica do equilíbrio no dar e receber, eu vou dar aquilo que é possível, que eu tenho, e vocês vão receber e retribuir da maneira que vocês podem e que vocês têm mesmo. Se isso é para ti, tu vai aceitar e tu vai retribuir nessa medida, certo? Então, o que eu quero dizer? Fazendo a inscrição na plataforma, tu já garante uma constelação familiar individual comigo, certo? Presencial nas cidades que eu faço grupos, tá? E atendo, ou online, certo? Vou repetir, uma constelação individual comigo. Para todos, sim, para todos os que se inscreverem, porque nós temos um limite de vagas, porque o grupo de estudos, ele não é muito grande para que a gente possa estudar e dar um valor maior àquilo que cada pessoa traz. Então, esse grupo de estudos ele tem um limite, certo? Então, as pessoas que se inscreverem, as primeiras pessoas que se inscreverem, terão direito a essa constelação individual. Hoje eu vou deixar em 20 inscrições. As 20 primeiras inscrições terão direito a uma constelação familiar individual comigo, certo? Essa constelação tem hoje, a nível de preços que nós estamos vendo para o mercado, digamos assim, entre aspas, que é o equilíbrio no dar e receber, é a troca, é o valor de troca, é o investimento. Hoje está em junho de 2024, no valor de R$450 a constelação. Então, quanto está valendo hoje, e que eu coloquei na plataforma, essas 10 aulas, R$690. Este é o valor. E a forma como eu tenho para dar esse desconto é dando e facilitando, porque é muito importante, porque a pessoa tenha uma experiência de constelação familiar, daí eu já vou conhecendo mais a pessoa que vai participar desses grupos também, e aí fica por quanto? Na verdade, tu vai ter aí um desconto de R$450 e tu vai investir 240. Mas tem mais, sim, tem mais. O que é? Tu não vai pagar esses R$240 se tu fores pensar que durante o grupo de estudos, se tu vieres a fazer o curso comigo, depois tu vai ter, fazendo o curso, o direito de participar, porque daí tu tem uma mesma bagagem que todas as pessoas para entrar nos nossos grupos de estudos, que são semanais e abertos. Então, tu faz esse curso e tu é apto a participar dos grupos de estudos semanais. E nesses grupos de estudos semanais, tu também vai fazer constelação, né? No mínimo uma constelação em grupo online com as pessoas que também estarão participando. Então eu posso aí somar mais uma constelação, isso dá R$900. Opa, ultrapassou o valor? Pois é, ultrapassa o valor e aí vocês ficam com um crédito enorme de R$210. Olha só o que é isso. Por quê? Porque é isso, é o fluxo do dinheiro, é o dar e receber. Isso é prosperidade. Esse é o meu convite para vocês. Porque se vocês receberem demais, vocês vão sentir uma necessidade humana.
solidária, maravilhosa, de devolver isso. Então vocês vão passar adiante de alguma maneira, seja servindo, ajudando, trazendo gente para os grupos, para as constelações, porque é essa a vida. Você não vai devolver para mim necessariamente, certo? Tu vai devolver para outros também e a roda continua, porque a vida é dinâmica. Então, essa é a síntese do investimento que eu trago para vocês, tá? O dar e receber, a prosperidade, a abundância financeira, o fluxo do dinheiro. Tu te inscreve, tu tens direito a uma constelação individual comigo a marcar dentro da agenda, certo? Tu vais fazer no mínimo mais uma constelação individual nos grupos e muito exercício sistêmico, gente. Cada encontro, no mínimo, a gente faz algum exercício, alguma meditação, alguma atividade. A gente chama, inclusive, os exercícios sistêmicos de mini constelações. E muitas desses exercícios sistêmicos, eles são muito profundos. E nós realmente recebemos mudanças profundas com esses exercícios. Isso está nos relatos das pessoas, isso está no depoimento das pessoas que fazem constelação, não só comigo, mas que participam também dos grupos comigo, certo? As informações estão sempre na rede aí e nós buscamos sempre compartilhar para que mais e mais pessoas possam ser beneficiadas. Beleza pura? Qualquer dúvida que tu tenhas, não te furtes. Entra ali nas nossas redes, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Faça a tua pergunta, faça o teu questionamento. Beleza? Agora a gente vai se encaminhar para o final do nosso encontro, da nossa aula aberta e especial. Beleza? Então, eu vou pedir para vocês. Entrem num lugar de alguma maneira, de entrega. Acomoda o teu corpo, seja na cadeira, seja em pé, acomoda o teu corpo e busca um pouco de imobilidade. Se tu estás sonolento, eu te sugiro tu ficar um pouco com o olho aberto, fixo em um ponto. Mas se tu quiseres também tu podes fechar os olhos e ficar atento, porque a consciência na tua percepção auditiva, e aí eu vou te conduzir. Te permita, confia, entrega, porque é um exercício que nós desenvolvemos e durante a formação vocês vão receber um material, já vi esquecendo disso, um material por escrito, né, com muita informação de tudo o que a gente vai falar. E a gente vai ter sobre este exercício com mais profundidade, porque a gente vai fazê-lo mais profundamente. Mas agora nós vamos entrar em contato com o nosso inconsciente e aprender a fazer uma conversa com ele, entrar em acordo com ele. E aí, todo constelador, se vocês observarem, dentro, né, das novas constelações familiares, eles estão o tempo todo fazendo consultas para o seu guia. Alguns tu até percebe sutilmente, mas na grande maioria tu não percebe, porque é um momento de silêncio. Quando ele está em silêncio, nós estamos em comunicação interna, numa conexão maior, com algo maior, com a existência, com o planeta e com tudo. Isso a gente chama de conexão, estado de presença no aqui e agora, esvaziado de desejos e do ego, esvaziado de pensamentos, ou melhor, conduzindo os pensamentos a favor da nossa consciência. Beleza? Solta o ar pela boca, até esvaziar, e permite que o ar entre. O corpo sabe respirar. Mais uma vez. Esvazia e deixa a vida entrar no teu corpo. Ele sabe receber. E mais uma vez.
Isto. Entra nesse lugar. Se vier algum pensamento, tu olha para ele com amor, dá um sorriso, se despede e volta para a consciência e traz o teu foco para a audição e para as imagens que eu vou te propor. É simples assim, é uma escolha consciente. Onde a gente está, nós escolhemos. Observa o teu corpo. Agora eu vou pedir para ti pensar em algo que te dá muita alegria e muito prazer. Pode ser um filho, uma filha, um companheiro, uma companheira, pode ser uma paisagem, pode ser um vício, não importa. Pensa nisso agora e vê como o que o teu corpo responde na região torácica, abdominal. Como que a tua respiração responde? Se ela responde de uma maneira mais calma, mais fluida, onde tu sente que tu te aconchega, isso é o sim. Ela está dizendo, o teu corpo biológico está dizendo, sim, isso é bom, isso eu gosto, isso me faz bem. Sente isso. Isso é uma resposta. Se essa resposta for muito, muito sutil ou tu quase não conseguiu identificar, nós vamos seguir. Eu vou pedir para ti repetir essas palavras. Querido inconsciente, eu te reconheço, eu te respeito. E agora eu te peço que abra uma comunicação com a minha consciência. Desperta. Por favor, com amor e respeito, eu te peço, me dê uma resposta mais forte, mais clara e mais contundente do sim no meu corpo. Tu podes até voltar a pensar na situação que tu pensou. São alguns segundos, tá tudo bem. É um exercício, não te exige. Tu podes refazê-lo. Se tu tem esse sinal, ou se tu não tem esse sinal, agradeça que talvez tu tenha que fazer essa pergunta com mais e mais humildade, com mais e mais respeito e com mais e mais profundidade. E tá tudo certo. Não existe caminho errado. Existe o caminho de cada um. Agora eu te peço, mantendo ainda esse estado, pense em algo que te provoca asco, que te causa medo, repulsa. Algo próximo, algo que esteja no teu diâmetro da vida cotidiana. E vê qual a resposta que o teu corpo dá. Na região do tórax, diafragma, abdômen. Essa é a resposta do não. Se houve alguma contração, um trancamento da respiração, ou alguma tensãozinha, é o corpo dizendo não. É a tua biologia reagindo. Porque o corpo biológico e o inconsciente, ele não distingue aquilo que é real, né, que se mostra na nossa frente, ou aquilo que é imaginário. Ele é lógico, pontual, firme.
E no mesmo caminho, tu pode dizer para o teu inconsciente: querido inconsciente, querido guia, muito obrigado pela resposta. Mas com amor e respeito eu te peço que me traga essa resposta de uma forma mais clara, mais nítida e mais evidente do não no meu corpo. E agora tu podes agradecer com uma reverência ao teu inconsciente. Isso tudo agora eu vou pedir para ti fazer uma pergunta, tá? Uma pergunta que tu sabe a resposta. Por exemplo, eu estou aqui em Florianópolis. Isso é o meu sim. E eu sinto ele. O meu corpo. Faça uma pergunta do lugar onde tu estás. Que tu sabe que é sim. Ok? Testa. Agora faz outra pergunta. Eu estou agora em Brasília. Isso não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Mas também tem o tom de pergunta. Ok? Faça a tua agora, num lugar que tu não esteja. Ok? Isso é um pouco. Talvez tu possa fazer agora essa pergunta. E isso eu te provoco. Essa formação é boa para minha vida? Essa é uma das perguntas. E tu pode fazer toda e qualquer pergunta. Mas desenvolva a tua relação com o teu inconsciente, porque isso é treinável. Nós vamos treinar, exercitar isso. Se tu precisa tomar uma decisão, teste essa pergunta sozinho, quieto, contigo, tá? Fala para ninguém, ok? E se tu tiveres dificuldades financeiras, por exemplo, tu pode perguntar para o teu guia. Eu tenho maneiras de resolver essa questão para fazer a minha formação? A resposta sempre é sim ou não. Ou eu vou fazer esta formação porque se tu queres, se tu sente que teu inconsciente, né, e teu ser tá te levando para isso, o que tu precisa virar, né? Tu pode inclusive conversar com a gente, porque existe, né? Se tu confia, tu vai buscar um caminho e uma maneira, beleza? É assim. Então, treina a tua comunicação com o teu guia, ok? Faça agora as perguntas que tu acha que tu tem que fazer em relação a esse momento, a essa formação e até o momento que tu está vivendo na vida. Mas o que eu te digo? Que esse inconsciente está conectado com algo maior também, conexão com a vida maior. Se tu vai fazer pergunta que tenha um interesse manipulador ou que envolva outras pessoas, ele vai não dar respostas claras e vai te atrapalhar, certo? Se tu quer tirar vantagem sobre alguém ou algo através dessas perguntas, também, ok? Isso é parte da vida, tá? Tudo isso está a serviço para o melhor, para o bem. E se tu queres, de alguma maneira, fazer parte desse grupo de pessoas que quer gerar mais benefício para todos os seres,
e que quer e busca não gerar mais sofrimento para os seres, tu estás com a gente. Fazendo ou não essa formação, tu já faz parte do nosso campo, ok? Te comunica, entra em contato, faz parte. Se tu for só o like ali, né, em relação a esse curso, se tu divulgar este vídeo, né, para outras pessoas, da mesma maneira, tudo o que tu fizeres é o melhor, está certo, assim, desta maneira, e eu aceito, agradeço e honro. Beleza pura? Tá? Vou deixando vocês aí, mas abrimos uma comunicação, abrimos uma relação. Nada é por acaso. Se de alguma maneira tu estás assistindo e chegou até aqui, estamos juntos. Vem com a gente, vem fazer parte desse grupo de pessoas que querem ser melhores seres humanos. E não aqueles alienígenas que parece que caíram no planeta e só querem usurpar e sugar e tirar tudo o que é de bom e não quer devolver nada. Não. Nossa natureza é colaborativa. Se tu olhar para qualquer lugar verde, tu vai olhar, as plantas estão todas em relação. Se tu quer olhar os animais, eles sempre associados, sempre juntos, eles trabalham sempre de uma forma cooperativa, solidária, né? Não é a disputa, né? Tem uma frase que eu quero compartilhar com vocês: o importante é competir, porque isso faz parte, né, da história da civilização, né? A competição é uma característica do masculino, certo? O fluxo do amor é uma característica do feminino e ambos se complementam, né? Essa coisa de competição, de ser o melhor, a melhor figura do masculino é para que eu gere um gene melhor para a espécie continuar. Então, a competição está a serviço também da continuação, né? Uma competição sadia, quer dizer. Então, a frase é: o importante é competir, mas o fundamental é cooperar. Beijo no coração. A vida flui no amor e eu quero e espero vocês na nossa formação nas novas constelações familiares, sistêmicas e quânticas. Sou o Marcos de Castilhos e estou disponível para ti. Beijo no coração.